principal diferença entre a placa de D, a preferência, que é aquela que é um triângulo invertido, e a de pare, que é aquela octogonal, escrito pare, a principal diferença é que, será qual que é a principal diferença? Vamos lá. A de D, a preferência, indica via sem cruzamento. Não tem nada a ver, muito pelo contrário. Tem cruzamento, tem que ter. Aqui está falando sem cruzamento, não, tem que ter cruzamento. Porque é ela que determina que você tem que parar e deixar quem está na transversal passar, né? Então, não. Ambas obrigam parada total. Você está falando que as duas obrigam parada total, quer dizer que as duas são iguais. Ambas quer dizer as duas, tá, gente? Quem tem dificuldade com esses termos assim, ambas quer dizer as duas obrigam parada total. Então elas são iguais. Se são iguais, não bate aqui com o que a pergunta. A pergunta quer saber a diferença. Qual que é a diferença? Então, não é também. Na placa de D, a preferência, o condutor só para se houver necessidade. Na placa de pare, a parada é obrigatória. Perceba que isso aqui é uma casca de banana. Ontem em casca de banana eu já falei que é 90% de chance da alternativa ser falsa, errada. Então tem muita gente descartando essa alternativa de cara. Cuidado, 90% não é 100%. O macete ajuda para quando você não sabe a resposta. Não sei nem para que lado venta isso aqui. Aplica o macete, chuta com o macete, que você vai ter 90% de chance de acertar. Mas se você sabe a resposta, não usa o macete não. Porque nesse caso aqui parece que não funcionou. Porque o que está escrito aqui é verdade. Ó. Na de D a preferência eu só paro se houver necessidade. Ou seja, se vier outro veículo. Se não vier, eu vou embora. Agora, na de parada obrigatória, aí eu tenho que parar mesmo, independentemente de vir outro veículo. Isso aqui está certo. Vamos ler a letra D aí. D a preferência é usada em rodovias e pare apenas em cidade. Aqui tem uma casca de banana. 90% dela ser falsa e ela é falsa. Mas aqui em cima também tem uma casca de banana e não é falsa, tá vendo? Letra C, a resposta dessa aí. Ao aproximar-se de uma interseção é cruzamento, sinalizada com a placa R2, que é essa placa aqui, o condutor deve fazer o quê? Parar sobre a faixa de pedestres? É aquela alternativa idiota, né? Que eles colocam só para encher linguiça. Buzinar? Não. Seguir direto, pois tem prioridade. Prioridade é veículo de ambulância, polícia, fiscalização, quando em prestação de serviço. Está ali em situação de emergência, urgência. Aí tem prioridade. Não é o seu caso aqui, né? Não está falando nada aqui de prioridade. Reduzir a velocidade? Ok. Observar o tráfego na via principal e só avançar se for seguro. Essa é a resposta. Muitos de vocês aí aplicaram a técnica do elefantinho, porque as outras três alternativas têm aqui meia linha de resposta. Enquanto a letra D tem 2 linhas. É o elefantinho, né? Destacou nas demais. 80% de chance dessa ser a resposta e, nesse caso, funcionou aí o macete. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. O que a placa A12 indica ao condutor? Essa placa aqui, ó. Essa placa aqui que está te avisando que à frente vai ter uma interseção em círculo, uma rotatória. Que há uma rotatória à frente. É isso aí. Que existe um retorno proibido? Não. Placa de advertência não proíbe nada. Quem proíbe são as placas de regulamentação com a tarja transversal. Que há um quebra-molas? Não, gente. Quebra-mola é aqui o desenho. Que havia sem saída? Não, também não é. Até existe a placa de rua sem saída, mas vem escrito dentro dela, rua sem saída. É a placa mais fácil que tem de decorar, porque vem escrito dentro dela, rua sem saída. Letra A. Qual o principal objetivo da placa R32? Essa placa aqui, ó. Essa placa tem um ônibus desenhado aqui dentro e muita gente confunde achando que essa placa é utilizada em pontos de ônibus, ponto de parada. Não é. A placa de ponto de parada, ela é de cor azul, é uma placa de serviço auxiliar. Essa aqui regulamenta que a faixa ou a pista onde a placa está é de circulação exclusiva de ônibus. Bora ver? Então o objetivo dela é aumentar o fluxo de automóveis? Não é aumentar o fluxo de automóveis. É até impedir que automóveis circulem nessa faixa, nessa pista. Não é. Garantir prioridade ao transporte coletivo de passageiros? Essa é a resposta. Transporte coletivo de passageiros é o ônibus aqui.
Indicar ponto turístico não, placa de atrativo turístico ela é de cor marrom, não tem nada a ver. Facilitar o trânsito de caminhões, aqui não é um caminhão, aqui é um ônibus, também não tem nada a ver. Letra B de bola a resposta. Nesse caso, se você estiver em dúvida e precisar de chutar, usa a técnica do elefantinho, ó, que é aquela alternativa que destacadamente ela é maior do que as outras. Nós temos uma alternativa curta, outra alternativa curta. A grandona é o elefantinho. Onde tem o elefantinho, 80% de chance dela ser a resposta. B de bola, hein? Por que não se deve parar sobre a faixa de pedestres? Quando fala parar, obviamente, quem elaborou essa questão está imaginando que você está conduzindo um veículo. Então, vamos lá. Condutor. Por que o condutor de um veículo não pode parar sobre a faixa de pedestre? Porque o pedestre ele pode parar sobre a faixa de pedestre. Se não estiver aberto, com o tempo ele pode parar para pegar uma coisa que caiu no chão, ou conversar com alguém, desde que dentro do tempo do sinal aberto. Fechou, ele tem que sair dali, né? Então aqui esse parar, vamos entender que é para o condutor, tá? Porque aumenta o espaço de estacionamento, quer dizer que se eu não devo parar sobre a faixa de pedestre para aumentar o espaço de estacionamento, não tem nada a ver, né? Se eu parasse sobre o estacionamento, eu evitaria de ocupar áreas de estacionamento. Aí sim, aumentaria. Aqui, nada a ver, totalmente desconexa a pergunta da alternativa. Porque protege pedestre, por que não se deve parar sobre a faixa de pedestre? Porque fazendo isso você protege pedestres. Se eu não paro sobre a faixa, eu protejo os pedestres? Protejo? Não acho que eu protejo, não. Eu acho que se eu parar sobre a faixa, eu vou colocar os pedestres em risco. Agora, se eu não parar sobre a faixa, eu não protejo o pedestre. Não vejo dessa forma, não. Mas vamos lá, deixa isso aqui em aberto. Porque dificulta a travessia, realmente. Se ele parar sobre a faixa de pedestre, vai dificultar a travessia. E é considerado infração de trânsito? É considerado infração de trânsito. Essa é a resposta, né? Porque melhora o fluxo de veículos? Não melhora. As placas de indicação de cor verde são mais comuns em qual tipo de ambiente? Placas de indicação de cor verde são aquelas que mostram para a gente destinos, cidades, distâncias e até a direção. É muito comum em rodovias, né? Apesar da gente encontrar também dentro do perímetro urbano. Mas bora lá. Em estradas e rodovias. Opa, bateu aqui com o que eu falei, hein? Para orientar sobre direções, destinos e distâncias. Ó, bateu 100% com o que eu falei. Vamos ver aqui, ó. Dentro de áreas urbanas tem também, mas não é tão comum igual nas rodovias. Para indicar nome de rua, não. Aí seria aqui a placa azul, tá? Nesse caso aqui vai ser a placa azul que vai fazer esse papel. Não só nome de ruas, mas nome de regiões e tal. Em zonas escolares para reforçar a necessidade de atenção. Não, aqui seria a placa de advertência, aquelas amarelinhas. Próximo a parques e reservas naturais, aí seriam placas de atrativos turísticos, aquelas de cor marrom. Então, confirmado aí, letra A. Qual é a principal função das placas de advertência? Placas de advertência são aquelas amarelas, que tem um formato quadrado, colocado na posição inclinada assim. Ela indica aquela curva acentuada, que é uma curva perigosa, e várias outras circunstâncias perigosas no trânsito, né? Educar? Não. Informar a distância até a próxima cidade? Não, isso aqui seria aquela placa verde, né? Então aqui não é. Ordenar? Não, ela não ordena nada, ela só alerta. Alertar? Isso, sobre perigos e situações especiais à frente? Essa é a resposta D de dado. Qual é o comportamento mais seguro ao dirigir perto de ciclistas? Acelerar para ultrapassar rapidamente? Não. Inclusive é infração de trânsito deixar de reduzir a velocidade quando estiver ultrapassando o ciclista. Tá? Reduzir a velocidade? Ok. Manter uma distância mínima de 1,5 m? Ok. Aqui está tudo certinho. Buzinar? Não. Passar bem perto do ciclista? Não. Essa aqui ficou fácil, né? Letra B de bola a resposta. Por que não se deve usar o celular enquanto dirige? Porque é perigoso, né, gente? Porque tira a atenção, concordo. Aumenta o risco de sinistro, de acidente, concordo. Certamente vai ser essa a resposta. Porque consome a bateria do carro? Não, às vezes o celular não está nem ligado no carro, né? Recarregando. Não faz sentido. Porque atrapalha a buzina? Não tem nada a ver. Porque pode não ter sinal para mandar mensagens. Também não é a resposta mais adequada, que eu acredito que qualquer um vai marcar ela, é a letra A. O motociclista pode ultrapassar pelo acostamento? Ninguém pode ultrapassar pelo acostamento. Ninguém.
Então não é o motociclista, ou não, é ninguém. Acostamento não é o lugar de transitar, é muito bem de ultrapassar. Então aqui está, sim, sim, sim e aqui não. Técnica da ovelha negra. Onde tem uma ovelha negra é 80% de chance desta ser a resposta. Então, ó, não é infração gravíssima e isso é muito perigoso. Está aí confirmada a resposta.